Eu tenho visto algumas mídias progressistas dizerem que o Alexandre de Moraes mandou o Bolsonaro para domiciliar e, na verdade, isso tem uma genialidade no fundo disso, né? Foi genial. Moraes tem uma carta na manga. Moraes está fazendo a vida do inelegível um inferno. Moraes teve uma sacada, uma estratégia para querer ferrar o Bolsonaro. Eu queria entender qual é essa genialidade e qual é a vantagem, a positividade de mandar o cara 90 dias para a prisão domiciliar e dizer que é uma coisa boa, certo? Vamos tentar entender, vamos tentar ver quais foram as regras que o Moraes impôs, né, as medidas de restrição do Bolsonaro na prisão domiciliar. Vamos tentar entender aonde está essa grande sacada aí, essa genialidade do Alexandre de Moraes, se é que existe. Bom, primeiro, a única vantagem e positividade que eu vejo nisso é que Bolsonaro tem que estar bem de saúde. E ele está indo para domiciliar, como eu já havia dito em outros vídeos, né? Eu já havia alertado isso, por 90 dias em prisão domiciliar, para o quê? Para recuperar da sua saúde, da broncopneumonia, que é o período certo, né, onde ele pode se recuperar. E beleza, até aí ok, porque a gente quer que o cara fique bem da saúde para poder cumprir pena, não é? Para ele cumprir sua pena, ele merece. Beleza, então qual é a genialidade do Alexandre de Moraes? Qual é a carta na manga? Qual foi a grande jogada estratégica que ferrou com o Bolsonaro? É isso que eu queria entender. Bom, analisando aqui as medidas restritivas, as principais regras impostas pelo Moraes, né, o uso de tornozeleira eletrônica. Era igual quando ele foi na prisão temporária, domiciliar. Ele teve que usar. Né? Se ele está preso domiciliar, ele tem que usar uma tornozeleira. Até aqui, nada de especial. Né? Nada de extraordinário. O Alexandre de Moraes está cumprindo o papel dele. Ele não está sendo herói. Ele está cumprindo o papel dele. Certo? Relatórios médicos semanais. Vão estar avaliando a saúde dele, fazendo um relatório a cada 7 dias ao STF. Eles querem ver a evolução do tratamento. Né? Ele tem que estar bem da saúde para cumprir a pena. Restrição de deslocamento. Bolsonaro deve permanecer em sua residência. Óbvio, se ele está preso domiciliar, ele tem que estar na residência dele. Né? Só autorizado a entrada de familiares e médicos, e equipe médica. Isso, até agora, eu não vi nada de diferente. Não vi nada de diferente, nada de extraordinário. Segurança pessoal. O ministro autorizou a retomada das funções dos seguranças a que Bolsonaro tem direito. A defesa tem 24 horas para enviar ao STF a lista com nomes dos agentes. Claro, isso é protocolo comum. E daí? Incomunicabilidade. Ele está proibido de usar aparelhos, celulares, telefones, qualquer outro meio de comunicação externa. Pessoal, se ele está preso, né, se isso deveria... Porque isso para mim não é prisão. Ele deveria estar cagando numa cela de um buraco numa cela, no chão de uma cela. Né, pelas 700 mil brasileiros que ele matou. Né, e por tentar um golpe. Ele estaria pagando 2 anos, ele deveria estar pagando 2 anos por cada vítima que ele matou. Prisão perpétua, praticamente. Ele está proibido de usar celular, seja de forma direta ou por meio de terceiros. Inclui redes sociais, restrição e gravação de vídeo e áudio. Mas isso já era, né? Já era antes. Vocês queriam o quê? Que o cara tivesse preso e fizesse campanha eleitoral, é isso? Ele já está orientando o Flávio.
Porque o Flávio tem permissão, como ele fez essa jogada de ser o advogado do Bolsonaro, só para ele ser orientado pelo pai nas eleições de 2026. Então é como se fosse o Bolsonaro, o inelegível, não estivesse preso. Ele estaria solto e orientando, comandando, podemos dizer assim, o bolsonarismo nas eleições. A candidatura do Flávio, do filho, né, do Flávio. E não mudou nada, porque o Flávio está indo lá para quê? Para ser advogado do pai? Não, ele está indo lá para receber orientações políticas do pai, né? Então ele deveria estar preso. E vocês queriam o quê? Que o Bolsonaro saísse, desse uma caminhada, viajasse para outros países para tirar férias, fazer turismo, né? Então melhor soltar ele logo, né? Se vocês chamam isso de extraordinário, uma coisa assim genial, que eu não vi nada até agora, eu não sei então o que é ser preso, o que é ficar preso. Para mim isso é um confinamento, né? E vai ser temporário. Logo ele vai voltar para a papudinha de luxo, que é mais caro que muitos APs aí que você pode comprar, que milhões de brasileiros sonham. Tem 3 banheiros, 5 banheiros, 10 pias, 4, 5 privadas, academia, acesso ao sol, varanda, frigobar, spa, praticamente é um spa. Então todo mundo desejaria ficar nessa papudinha de luxo, que é onde ele vai voltar depois desses 90 dias, não é isso? E aí esse pessoal progressista chama de papuda. Não, prisão, amigo, é outra coisa. Eu nunca estive preso, eu nunca fui preso, mas eu sei quem foi preso, né? E prisão é uma outra coisa, irmão. Não tem regalia, não. Não tem estudo, não. A justiça burguesa, ela tá deixando o cara confinado, né? Um confinamento de luxo, né? E isso não é prisão. Ele não está pagando pelos crimes que ele cometeu. Manifestações. Está proibido o acesso à permanência de acampamento, manifestação, aglomeração, em raio de 1 quilômetro da residência. Claro, né? Tem que respeitar o espaço ali penitenciário, podemos dizer assim, né? Não pode virar uma festa. E aí falam que isso é uma vantagem, então quer dizer que antes podia tudo. Quando ele foi preso domiciliar temporário na primeira vez, então ele tinha todo tipo de regalia. Ele podia falar no telefone, podia fazer festa, né? Sururu, podia fazer qualquer coisa, né? Dar entrevista. Como assim? Então melhor soltar o cara, né? Quem sabe ele vai ser presidente. Descumprimento. A decisão é clara que determinar que qualquer violação das regras resultará no cancelamento imediato da domiciliar. Se ele tentar fugir, é cancelado a domiciliar, ainda pode estar indo embora. Bom, então é isso. A PGR mandou... A PGR pediu, solicitou, e Moraes acatou, né? Porque ficou demonstrado que o inelegível precisava de uma vigilância constante em pró da doença dele, da broncopneumonia. Detalhe, ele já cumpriu 1% da pena dele. 1% já foi. E a gente sabe, na justiça burguesa, a gente sabe que, ainda mais ele sendo ex-presidente, que ninguém fica na sua pena sentenciada. Ninguém cumpre o total da pena sentenciada. Existe uma coisa chamada progressão de pena. Existe uma coisa chamada idade, fator idade. Bolsonaro já tem 70 e blau aí, né? 70 e blau. Ele vai alegar doença de novo. Após 90 dias ele vai alegar doença e vai voltar para o domiciliar. Vai chegar um ponto que ele vai alegar tanta doença que eles vão dar a prisão domiciliar logo de vez. Eu não duvido disso. Eu sei que isso pode não acontecer, mas eu não duvido, né?
É só a gente pegar o histórico de presidente. Então, isso tudo que o Moraes fez é o protocolo, segue o protocolo, é o trabalho dele. Não é ser herói, né? Aí é isso. Então, visitas só podem a família, a Michele, os 2 filhos, os 3 filhos do Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro não pode, porque está proibido. E os médicos, equipe médica. E o resto, por 90 dias, estão os outros visitantes políticos, né, estão impedidos de visitar o Bolsonaro. Então é isso. Conclusão, não vi nada demais e o Alexandre de Moraes segue sendo uma mãe para o Bolsonaro. Não só ele, como a justiça burguesa, né? Porque, eu repito, ele deveria estar preso, ele deveria estar pagando pelo que ele cometeu, pelos crimes que ele cometeu. Simples assim, né? E não é em papudinha. Não é em papudinha. Eu já fiz um vídeo aqui, quem quiser assistir, aqui no canal, procure aí como é que é a papudinha de luxo do Bolsonaro. Vocês vão ficar de cara. Vocês vão falar, porra, eu queria estar preso aí. Eu queria vender minha kitnet aqui, meu conjugado, né? Queria estar preso nessa mansão aí que chama de papudinha, que tem direito a tudo. Pô, academia, varanda, sol, não sei o quê, tudo, tudo. Pode dar festa. Porra. Aí vem essa galera e passa pano fala que o Moraes é genial, que o Moraes é um cara que ferra, que transformou a vida do inelegível em inferno. Claro. Porra. E o cara tá vivo, né? Ele não tá morto, ele tá vivo. E prender o Bolsonaro não acabou com o bolsonarismo, né? Nem se ele tivesse morto agora. Nem se ele tivesse morto. O Flávio Bolsonaro representa o Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é tão golpista ou tão ditatorial e reacionário e faz quanto inelegível o pai dele. Eles têm a mesma agenda, o mesmo propósito. É isso. Isso é preocupante. Aí eu vi um desses canais progressistas dizendo assim, nós temos que enfrentar o golpismo eternamente. Pô, camarada, eternamente? É mesmo? Porra. Você acha que o mundo inteiro é assim? Beleza, tranquilo. Que loucura é ter que disputar com golpista, lesa-pátria, ditatoriais a cada 4 anos, facho. Isso aí já não é direita, isso é extrema direita. Isso que é mais loucura ainda.